Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal BlyTube. O meu nome é Amélia Dourado e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história de um dos maiores fabricantes de aeronaves militares do mundo. Tudo começou quando os Romanov ficaram no poder por 300 anos, de 1613 a 1917, quando o último czar da Rússia, Nicolau II, foi deposto em fevereiro de 1917 pela Revolução Branca liderada por Alexander Kerensky, líder do Partido Socialista Revolucionário, implantando um governo provisório, que teve seu fim em novembro de 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder do governo provisório e proclamaram Lenin como líder do primeiro Estado comunista do mundo, o tornando chefe do governo da Rússia Soviética. Lenin foi responsável pelo assassinato da família imperial Romanov em 17 de julho de 1918. Nicolau II e sua esposa Alexandra Fyodorovna e seus filhos Tatiana, Olga, Maria, Anastácia e Alexei foram mortos por Yakov Yurovsky, um agente da polícia secreta bolchevique. Entre os anos de 1918 a 1921, a Revolução Bolchevique mergulhou a Rússia em uma guerra civil que durou por 3 anos. Este movimento ocorreu devido ao surgimento de organizações de resistência anti-bolchevique. A Organização de Resistência Anti-Bolchevique ficou conhecida como Exército Branco, formado por cossacos, nobres, camponeses e monarquistas que queriam a volta da monarquia czarista. Em 28 de janeiro de 1918, o Conselho Comissário do Povo forma o Exército Vermelho, criado e liderado por Leon Trotsky. O Exército Vermelho venceu a Guerra Civil Russa. Estima-se que 10 milhões de pessoas foram mortas durante esse período. De 1918 à sua morte em 1924, Lenin sofreu atentados, teve derrame cerebral, no qual o impossibilitou de governar. Durante a sua ausência, o seu braço direito, Stalin, foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista e começou a consolidar o seu poder. Joseph Stalin nasceu na cidade de Gore, na Geórgia, no ano de 1878. Nascido de família pobre, quando jovem, envolveu-se na política, converteu-se ao marxismo, praticou atividades criminosas, como assaltos e roubos a bancos, filiou-se ao Partido Bolchevique e conheceu Lenin em 1905 em uma conferência dos bolcheviques na cidade de Tampere, na Finlândia. Em 21 de janeiro de 1924, Lenin morreu aos 53 anos de hemorragia cerebral, mas há relatos históricos que o revolucionário teria morrido de sífilis, doença que teria contraído em Paris devido a uma relação sexual com uma prostituta. Com a morte de Lenin, Joseph Stalin torna-se líder do Partido Comunista, exilando e matando os seus concorrentes, e no ano de 1927 torna-se o líder oficial da União Soviética. Stalin deu prosseguimento aos planos da política comunista de Lenin, dando início à coletivização das propriedades agrícolas, fim das propriedades privadas, perseguição dos seus opositores por meio de execuções ou enviando-os para gulags, perseguição e intolerância religiosa, manipulação das informações e censura, militarização da sociedade, implantou a industrialização da União Soviética, mais conhecida como Plano Quinquenal, um plano que criava metas que o país deveria alcançar a cada 5 anos, imposição de um terror de Estado, economia centralizada. E no ano de 1939, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Stalin sentiu a necessidade de uma renovação imediata da frota aérea do Exército Vermelho. Já no mês de novembro, já havia projetos de novas aeronaves, e o projeto escolhido foi um caça de alta velocidade chamado I-200, que mais tarde foi nomeado de MiG-1, em homenagem a seus designers, Mikoyan e Gurevich.
Artem Mikoyan nasceu em 5 de agosto de 1905 em Sanarri, localizado na Armênia. Artem estudou em um colégio da zona rural somente 2 classes. Em 1918, mudou-se para a cidade de Tbilisi para continuar seus estudos e ingressou na escola técnica em uma fábrica de construção de máquinas. Com a ajuda do seu irmão mais velho, Anatas Mikoyan, no ano de 1923, mudou-se para Rostov e passou a trabalhar como torneiro em uma oficina ferroviária e à noite estudava na escola da fábrica. Em 1925, Mikoyan ingressou no Partido Comunista e em dezembro de 1928 foi convocado para servir ao exército, onde serviu por 2 anos. Após servir o exército por 2 anos, foi trabalhar em uma fábrica de compressores e no ano de 1931 foi admitido para estudar na Academia de Engenharia da Força Aérea. E em 1935 desenvolveu sua primeira aeronave e no ano de 1937 se formou como engenheiro mecânico militar. Após se formar, Mikoyan é nomeado representante militar da fábrica de avião número 1 e passa a controlar a produção em série do caça I-5. No ano de 1939, Stalin forma o Departamento de Projeto Experimental. Devido à sua habilidade e seu bom trabalho, Artem Ivanovich Mikoyan foi nomeado chefe do departamento e Mikhail Gurevich seu vice. Mikhail nasceu em 31 de dezembro de 1892 na cidade de Rubashina, no distrito de Kursk. Em 1910, se formou no ginásio da cidade de Artírica, localizada na província de Kharkov. Em 1912, entrou na Faculdade de Matemática de Montpellier, na França. Em 1914, de férias retorna à Rússia para visitar os seus pais. Nesse período, estoura a Primeira Guerra Mundial. Não podendo conseguir mais regressar para a França, no período de 1914 a 1916, passou a trabalhar como desenhista em vários escritórios na cidade de Kharkov, localizado na Ucrânia. Em 1917, ingressa no Instituto de Tecnologia de Kharkov, onde passou a se interessar por aviação. Participou ativamente da Sociedade de Aviação e Aeronáutica na Ucrânia e na Crimeia. Durante os seus estudos no Instituto, dedicou-se à construção e concepção de planadores. E no ano de 1924, participou de uma competição onde criou um planador com o nome Boomerang. O seu projeto não teve sucesso. Devido a um erro no projeto, o seu planador caiu, matando o seu piloto. E no ano de 1925, se formou na Faculdade de Engenharia Aeronáutica do Instituto de Tecnologia de Kharkov. Em 1929, mudou-se para Moscou, onde trabalhou na indústria de aviação. Além de trabalhar com aviões, também participou de projetos de navios, escavadores e colheitadeiras. Entre o ano de 1936 a 1937, Mikhail Gurevich viajou para os Estados Unidos como parte da delegação soviética. Participou no desenvolvimento da criação do avião de passageiros OS-80. Em 1938, ocupou o cargo de projetista-chefe da usina de aviação OKB-1 e em 1939 foi transferido para o Centro de Design da Fábrica de Aviação Estatal. No mesmo ano, em 1939, o Departamento de Design Experimental foi separado do Centro de Design da Fábrica de Aviação, formando o Departamento Mikoyan e Gurevich, onde Mikoyan foi nomeado diretor-geral do departamento e Gurevich foi nomeado seu vice-diretor. Em 1939, Mikoyan e Gurevich desenvolveram juntos um caça de alta velocidade chamado I-200, que mais tarde foi batizado com o nome MiG-1, em homenagem aos seus criadores, Mi de Mikoyan e G de Gurevich. O seu primeiro voo ocorreu em 5 de abril de 1940. Foram construídas aproximadamente 100 aeronaves. O MiG-1
Era um interceptor pequeno, bom em grandes altitudes. Foi construído o MiG-3, substituindo o MiG-1, devido à falha no seu motor e complicações em seu manuseio. O MiG-3 é nada mais, nada menos do que o MiG-1 aperfeiçoado. Tanto o MiG-1 quanto o MiG-3 foram usados em ataques ao solo, mas com limitações em voos de baixa altitude. O MiG-5 foi construído no ano de 1941. Era uma aeronave bimotora. A sua produção foi cancelada devido à falha no seu motor e seu desempenho não foi satisfatório. Foram produzidas somente 2 unidades, que nunca foram usadas. O seu projeto foi cancelado em 1943. Em 1944, iniciou o projeto do MiG-7. O seu primeiro voo aconteceu em 1945. Foram produzidas cerca de 12 unidades do MiG-7. O MiG-7 foi uma tentativa desastrosa de modificar e aperfeiçoar o MiG-3. Tendo um desempenho muito ruim, o primeiro voo de teste do MiG-7 quebrou devido a um dano em sua cauda, matando o piloto de teste. Seu projeto foi cancelado e seu motor saiu de produção. Em 1945, foi construído o MiG-8. Foi um projeto experimental. A aeronave foi projetada e construída para avaliar a estabilidade e o manuseio do canarde. Configuração canarde: uma configuração de avião no qual a envergadura da asa dianteira é substancialmente menor que a envergadura da asa principal. A aeronave era feita em madeira e tecido. Foi utilizada como aeronave de comunicação. Em fevereiro de 1945, o Conselho Comissário do Povo ordenou que Mikoyan e Burevich desenvolvessem um caça-jato usando 2 motores alemães BMW. O caça deveria ser equipado com um canhão de 57 mm e 2 canhões de 23 mm e que teria uma velocidade máxima de 900 km por hora e que atingisse uma altitude de 5.000 metros. Stalin ordenou a entrega de 3 protótipos de acordo com as especificações em 15 de março de 1946. E no ano de 1946, ficou pronto o primeiro caça militar turbo a jato da União Soviética, o MiG-9. Feito com tecnologia nazista, utilizando mão de obra forçada de alemães prisioneiros de guerra, entrando em operação em 1948. Seus protótipos iniciais tiveram diversas falhas em seu motor e na sua fuselagem. O MiG-9 não tinha um motor confiável, tinha problemas no controle. Apesar de seus problemas e falhas, foram construídas cerca de 600 aeronaves MiG-9. Depois de vários protótipos experimentais fracassados, que tiveram seus projetos e produções interrompidas, os engenheiros russos e os engenheiros alemães prisioneiros não estavam conseguindo produzir um motor rápido e seguro. Então, qual seria a solução? Era comprar uma tecnologia nova. Mas quem iria vender seus segredos e sua tecnologia? Nenhum país estava disposto a vender sua tecnologia, nem para os seus aliados e muito menos para os seus rivais. Mas o inesperado aconteceu. A Rolls-Royce, empresa britânica, vendeu seu motor Nenê para os soviéticos, que até o próprio Stalin ficou surpreso com a aquisição. Tudo aconteceu em 1946, quando a delegação soviética recebeu um convite para ir à Inglaterra visitar a fábrica da Rolls-Royce. Na delegação estava presente o próprio Artem Mikoyan, que depois de visitar a fábrica, recebeu um convite de um executivo da Rolls-Royce, que o convidou para visitar a sua casa. O executivo da Rolls-Royce fez uma aposta a Mikoyan. Ele ganhasse no bilhar, ele venderia os motores a jato para a União Soviética, com uma condição: que os motores não seriam usados na construção de aeronaves de guerra. Mikoyan aceitou a aposta e o acordo. Mikoyan era um excelente jogador de bilhar e venceu a aposta e comprou cerca de 25 motores Nenê.
Prontamente, os soviéticos colocaram para criar um motor de força similar. Os soviéticos cumpriram o acordo e não utilizaram o motor Nenê em suas aeronaves. Os soviéticos modificaram o motor e fabricaram o motor Klimov VK-1. Depois de vários anos de frustrações com falhas em seus motores e péssimo desempenho, os russos estavam no caminho de produzir um caça extraordinário de capacidade inquestionável. Mikoyan e Gurevich, em 1947, construíram o caça MiG-15, com um motor turbojato Klimov VK-1, e em 30 de dezembro de 1947 fez seu primeiro voo de teste, entrando em serviço em 1949. O MiG-15 foi um dos primeiros caças a jatos bem-sucedido. Foi um avião a jato mais produzido da época. Foram produzidos cerca de 18 mil unidades. O MiG-15 foi introduzido na Guerra da Coreia. O MiG-15 era considerado o melhor caça da época. Foi considerado superior a qualquer aeronave americana, sendo mais rápida e que alcançava maiores altitudes do que o jato F-86. O MiG-15 mudou a Guerra da Coreia. Armado com 2 canhões, foi uma surpresa desagradável para os americanos. Em 27 de março de 1968, Yuri Gagarin, cosmonauta russo, o primeiro homem a ir ao espaço, morreu em um voo de treinamento pilotando um MiG-15. A causa do acidente foi uma interferência de outra aeronave que desobedeceu ao seu plano de voo e passou perigosamente ao lado do MiG-15 de Gagarin, desestabilizando-o e fazendo-o cair em forma de espiral. Yuri Gagarin morreu aos 34 anos de idade, deixando esposa e 2 filhas. Foi enterrado com todas as honrarias. E no ano de 1949 foi construído o MiG-17, uma versão aperfeiçoada do MiG-15, que apesar de ser uma aeronave de grande sucesso, apresentava alguns probleminhas em seu manuseio. O MiG-17 entrou em serviço em 1952 e foi usado por mais de 25 países e foram construídas mais de 10 mil unidades. Em 1953 foi construído o MiG-19, o primeiro caça supersônico da União Soviética. O MiG-19 foi o primeiro caça supersônico produzido em larga escala. Foi produzido em março de 1955. Foram construídas cerca de 2.000 aeronaves. O MiG-19 foi usado em 1967 nas guerras árabe-israelense. Em 1954, foi início do desenvolvimento do MiG-21, que fez seu primeiro voo de teste em 1955 e seu período de produção foi em 1959, o chamado de balalaika, por parecer o formato do instrumento russo. A aeronave supersônica foi a segunda mais produzida após a Segunda Guerra Mundial. Foram produzidas cerca de 10 mil aeronaves, que está em atividade até os dias de hoje. Mais de 60 países adquiriram o supersônico russo, produzido por Mikoyan e Gurevich. O MiG-21, sua velocidade é de 2.229 km por hora, sua autonomia de voo é de 644 km, armado com canhão GSH-23 de 23 mm com 200 disparos. Equipado com 6 mísseis e 4 mísseis K-13, podendo transportar até 500 kg de bomba. O MiG-23, seu projeto teve início nos anos 60. Tinha como projetista-chefe Artem Mikoyan, com o intuito de substituir o MiG-21. O seu primeiro voo de teste ocorreu em 10 de julho de 1967. Após a morte de Artem Mikoyan, Ivan Mikoyan, sobrinho de Artem Mikoyan, assumiu o projeto do MiG-23, um caça de terceira geração. A sua velocidade máxima é de 2.500 km por hora. Foi o primeiro caça soviético a instalar um radar de localização e um localizador de direção térmica. Foi incluído pela primeira vez os mísseis ar-ar de médio alcance. A sua produção em série
começou em 1969, entrando em serviço nas Forças Aéreas Soviéticas em 1970. O MiG-23 era rápido e ágil, mas apresentava várias falhas. Tinha um comportamento perigoso, um radar primitivo, apresentava rachaduras na sua fuselagem e a sua falta de confiabilidade levaram à sua aposentadoria. Mesmo com falhas e problemas operacionais, foram construídas 5.047 aeronaves. O MiG-25, uma das aeronaves mais rápidas do mundo, o seu projeto teve início no final dos anos 50. Foi a primeira aeronave soviética a alcançar a velocidade máxima de 3.000 km por hora. O seu primeiro voo de teste ocorreu em 1969 e a sua produção em série se iniciou em 1971. O seu projeto foi modificado para transportar bombas especiais termostáticas de alto poder explosivo, que podiam ser lançadas da estratosfera a uma velocidade supersônica. Em versões especiais, o MiG-25 bateu 38 recordes mundiais, incluindo um recorde absoluto de altitude de voo de 37.650 metros. No total, de 1969 a 1985, foram construídas 1.186 unidades do MiG-25. Com uma velocidade máxima de 3.470 km por hora, equipado com 2 mísseis guiados por radar, 2 mísseis guiados por infravermelho, o único impacto negativo do seu projeto foi exercido pela traição do piloto soviético Viktor Belenko, que em setembro de 1976 desertou e roubou uma aeronave e entregou ao Japão. O lutador foi estudado pelos Estados Unidos e pelo Japão. Viktor Belenko recebeu asilo político nos Estados Unidos. O MiG-25 foi o último avião projetado por Mikhail Gurevich. Em 1964, Mikhail Gurevich se aposentou aos 72 anos por motivos de saúde e veio a falecer em 25 de novembro de 1976. Foi também o último trabalho de Artem Mikoyan. Artem Mikoyan, em 1969, teve um derrame cerebral e no ano seguinte veio a falecer em 9 de dezembro de 1970, aos 65 anos de idade, durante uma cirurgia cardíaca. Em 1965, Ivan Mikoyan, sobrinho de Artem Mikoyan, foi nomeado projetista-chefe do MiG-23 e em 1973, Ivan Anastovich é nomeado vice-projetista e em 1969, Rostislav Belyakov se tornou projetista-chefe, sucessor de Artem Mikoyan. Sob o comando Belyakov, em 1970, inicia o projeto do MiG-29, que foi desenvolvido para combater os caças americanos. O seu primeiro voo de teste ocorreu em 1977, entrando em serviço nas Forças Aéreas Soviéticas em 1982. O MiG-29 é uma aeronave moderna com motores aprimorados. Teve melhorias no sistema de controle de voo, cockpit de vidro, radar moderno. Foi aprimorado para o uso de mísseis de maior alcance, como o R-27 e o R-77. A sua velocidade máxima é de 2.446 km por hora e sua autonomia de voo é de 1.430 km. Foram construídas mais de 1.600 aeronaves MiG-29. Em 1972, inicia o projeto da aeronave supersônica MiG-31. A primeira aeronave soviética da quarta geração foi projetada para interceptar e destruir vários alvos aéreos em qualquer condição ou altitude, principalmente bombardeiros inimigos e mísseis de cruzeiros.
O primeiro voo de teste foi realizado em 1975 e colocado em serviço na Força Aérea Soviética em 1981. Com a velocidade máxima de 3.000 km por hora, é considerado um dos caças mais rápidos do mundo, equipado com o primeiro radar de fase capaz de rastrear 10 alvos e de fazer 4 disparos simultaneamente. O seu cockpit foi configurado para 2 tripulantes. O primeiro piloto da frente controla o avião. O segundo piloto opera as armas e o radar. O avião passou por atualizações na década de 80 e uma das atualizações foi no seu radar. O radar atualizado tornou possível detectar alvos aéreos a uma distância de 320 km e derrotar a uma distância de 280 km. As aeronaves MiG-31 estão sendo atualizadas e modernizadas. Deve ficar em serviços nas Forças Aéreas Russas até o ano de 2030. Nos anos 2000, iniciou o desenvolvimento do MiG-35 e no ano 2007 realizou seu primeiro voo de teste. Em 2010 estavam prontos 3 protótipos e em 2019 foi introduzido nas Forças Aéreas Russas. Durante o seu desenvolvimento, os projetistas se preocuparam em melhorar as suas características operacionais e a sua confiabilidade, aumentaram a vida útil das aeronaves. O MiG-35 pode usar armas no modo automático e tem um custo de voo 2 vezes menor que o MiG-29. O MiG-35 possui proteção anticorrosiva para a fuselagem, contém principais sistemas que facilitam a operação da máquina em condições climáticas difíceis e atende a padrões de caças navais. Tem uma velocidade máxima de 2.400 km por hora, contém mísseis guiados de curto e médio alcance, podendo ser equipado com mísseis anti-radar X-31 guiado, podendo ter de 1 a 2 tripulantes no cockpit. A aeronave também é equipada com foguetes e metralhadoras automáticas de 30 mm. Com a morte de Gurevich em 1976, a empresa passou a se chamar somente Mikoyan. E em dezembro de 1991, a União Soviética foi dissolvida, formando a Rússia, e em 2006 o governo russo fundiu 100% das suas ações da Mikoyan com todas as fabricantes de aeronaves russas. Empresas essas como Ilyushin, fundada em 13 de janeiro de 1933, Irkut Corporation, fundada em 1932, a Sukhoi Company, fundada em 1939, a Tupolev, fundada em 1922, a Yakovlev, fundada em 1934, a Beriev, fundada em 1934, formando uma empresa chamada United Aircraft Corporation. A United Aircraft Corporation contém 80% das suas ações pertencentes ao Estado e 20% pertencem a iniciativas privadas. O seu centro administrativo está localizado na cidade de Moscou e seus projetos estão voltados na construção de vendas de projetos e aeronaves para fins civis, militares e de transporte. Se gostaram do meu vídeo, não se esqueça de se inscreverem, de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo!